Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu espero que bem. Em Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante, está escrito: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante à sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em sal e cinza, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom um juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantado até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram-se 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Até aqui. Após o Senhor Jesus ele ter conversado com os seus discípulos e também ele ter ensinado as pessoas o preço que elas têm que estar dispostas a pagar para seguirem a ele, o Senhor ele escolheu 70 pessoas, 70 discípulos seus, para realizarem uma boa obra de evangelização. Ele ensinou eles a irem de dois em dois, para que um ajudasse o outro, trabalhasse junto. A Bíblia ela ensina que isto é bom. Em Eclesiastes capítulo 4. Você provavelmente já deve ter ouvido em algum momento esse versículo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui está querendo mostrar que é melhor serem duas pessoas trabalhando juntas, porque os benefícios disso são maiores, a recompensa é maior. Se um cair, o outro pode ajudar o seu companheiro. E se dois estiverem juntos, eles poderão aquecer um ao outro com o calor corporal. E também, se um inimigo quiser se levantar contra um, as duas pessoas juntas combaterão o seu adversário e o vencerão.
E também, em três pessoas a ligação entre três pessoas unidas não pode ser desfeita tão depressa. No versículo 2, o Senhor ele declara de maneira figurada que o mundo é grande. No, é grande, é muito numeroso as almas que há neste mundo, mas são poucos os homens e mulheres de Deus disponíveis para pregar o Evangelho e ganhar aquelas almas para o Senhor. Por isso o Senhor Jesus ele nos diz para nós orarmos a Ele, para que Ele envie obreiros para evangelizarem as almas que estão neste mundo, para salvarem elas. É claro que não são os cristãos que salvam as almas, mas o Espírito Santo que habita neles é quem salva as almas, usando nos filhos e filhas de Deus. No versículo 3, o Senhor ele diz para os seus discípulos irem. Eles estavam indo como ovelhas em meio a lobos. As ovelhas são animais que não têm uma visão boa. E elas também são inofensivas, mas lobos, eles são inteligentes e cruéis. E também dispostos a devorar. Isso está querendo dizer que o Senhor, quando Ele mandou aqueles discípulos irem evangelizar, Ele estava mandando eles dependerem de Deus. Mesmo que eles estivessem vendo com clareza o que aconteceria depois, Deus já estava vendo. E eles tinham que depender do Senhor, que Ele lhes guiaria, lhes auxiliaria quanto ao que fazer e ao que dizer. Como também, Ele quer que os seus discípulos sejam pacíficos. E que eles sejam preparados para se relacionarem com diferentes pessoas, inclusive até mesmo pessoas que são malignamente inteligentes, cruéis e estão dispostas a atacá-los e a consumir eles. O Senhor lhes mandou eles não levar nem nada, exceto a roupa do corpo. A razão disso é porque ele estava querendo ensinar os seus discípulos a confiar em Deus e a depender dele. Eles estariam não levando nada, exceto a sua roupa. Mas Deus ele supriria as necessidades deles. E o Senhor lhes disse para eles não saudarem a ninguém pelo caminho. E por qual motivo o Senhor disse isso? Essa pergunta é respondida na segunda epístola de João, versículo 11. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. O Senhor ele não permitiu os seus discípulos saudarem alguém pelo caminho, porque eles estariam indo fazer uma obra de evangelização. Se eles saudassem uma pessoa, ela ouvisse o evangelho e depois rejeitasse, os seus discípulos teriam se feito cúmplices dos pecados daquela pessoa. Então, eles carregariam a culpa dos erros dela. Então, para que os discípulos eles fossem separados, não fossem cúmplices, eles não podiam saudá-los. E também o Senhor ele ensinou aos seus discípulos que quando eles entrarem numa casa para evangelizá-los, que eles primeiro profetizem a paz, que a paz seja nessa casa. E se ali houvesse algum filho de paz, isso quer dizer alguém que faz paz e não briga nem contenda, a paz de Deus que estava sobre os discípulos, ela iria para aquela pessoa. Mas se aí não houvesse nenhuma pessoa de paz, mas pessoas contenciosas, as pessoas que ficam discutindo, brigando, a paz iria para eles, mas depois ela iria voltar. Porque pessoas contenciosas não são dignas de receberem a paz de Cristo. E que, portanto, se nós quisermos receber a paz do Senhor, nós temos que fazer paz e não guerra. O Senhor ensinou seus discípulos a ficarem na casa em que eles entrarem para evangelizar e a comer e beberem do que eles tiverem. Ele ensinou porque é digno o obreiro de seu salário.
o Senhor Jesus ele ensinou nesse versículo aqui que os obreiros de Deus que trabalham a favor do reino, eles são dignos de receberem o seu salário. Eles, o que tais homens, eles precisavam, era um mínimo, eles precisavam ter o que comer e o que beber. E algo mais que o Senhor está me ensinando é que um profissional que trabalha, que exerce bem o seu ofício, ele é digno de receber o seu pagamento. Então, porque ele está merecendo por causa de seus atos. Ele não está agindo desonestamente ou preguiçosamente, mas está trabalhando para receber o seu sustento. E o Senhor, no versículo 8, em diante, ele ensinou que em qualquer casa, em qualquer cidade em que eles entrarem e forem aceitos, é para eles comerem o que oferecerem a eles. Ele diz para curarem os enfermos que houver naquela cidade e dizerem: é chegado a vós o reino de Deus. O motivo pelo qual o Senhor mandou os seus discípulos curarem tem alguns propósitos. Um deles é para demonstrar o poder e a misericórdia de Deus, como também em dar o sinal de que Jesus ele é poderoso, ele é o Filho de Deus, o Messias. E também para que essas curas fossem sinais de que realmente o Evangelho ele tem poder. Ele não é, ele não é uma invenção de homens. O Evangelho ele vem de Deus. E aqueles sinais seriam uma prova de que verdadeiramente o reino de Deus está chegando. E pelos sinais que nós vivemos atualmente, que são o cumprimento das profecias do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus está bem perto. Quanto tempo falta? Eu não sei. Não sei se falta quanto tempo falta, mas temos que estar preparados, porque, como o Senhor Jesus já falou, Ele virá na hora em que nós menos pensamos, menos esperamos. Pode ser a qualquer dia e a qualquer momento. Temos que estar orando, vigiando e estando preparados para a hora em que a trombeta ela tocará e aqueles que forem crentes fiéis, eles serão arrebatados deste mundo e estarão com Cristo nas bodas. Mas aqueles que foram incrédulos ou infiéis, eles ficarão nessa terra e terão que passar pela grande tribulação. Que não sejamos um dos que ficarão na terra, mas uns que serão arrebatados no grande dia do arrebatamento. Então, se nós vivermos até esse tempo. O Senhor também ensinou aos seus discípulos o que fazerem se eles fossem rejeitados pelas pessoas. No versículo 10 ele mostrou que se eles entrassem numa cidade para evangelizar, mas as pessoas de lá não recebessem, então eles tinham que sacudir o pó de seus pés. Isso era um costume judaico, para simbolizar que os judeus estavam separados da contaminação dos pecados de outras pessoas. Aquilo seria um testemunho contra aquelas cidades, de que elas rejeitaram o Evangelho, elas pecaram, mas aqueles homens, aqueles 70 homens, eles não tinham parte nos pecados daquelas pessoas, ou seja, eles não rejeitaram o Evangelho, mas o receberam, diferente daquelas cidades. E por isso também, e além desse sinal, eles tinham que dizer que, sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, eles tinham que anunciar a verdade, mesmo que as pessoas não crescessem nela. Saibam isto, mesmo que vocês não creiam, o reino de Deus ele está chegando. E o Senhor ele profetizou o que acontecerá às cidades que rejeitam a Ele e ao seu Evangelho. Que no dia do julgamento,
o juízo que Deus usará para julgar as pessoas que rejeitaram ao seu filho e a boa notícia dele, elas serão julgadas com mais rigor do que a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma era uma cidade perversa e muito imoral, de maneira tal que Deus condenou aquelas pessoas derramando fogo, o enxofre do céu. E em seguida, o Senhor ele denunciou os pecados da cidade de Corazim e Betsaida. Aquelas cidades, elas ouviram a pregação dos discípulos, e ainda assim não aceitaram ela. E o Senhor declara que se em Tiro e em Sidom se tivessem sido feitos os milagres que foram operados naquela cidade, aquelas pessoas elas teriam crido e elas teriam se arrependido profundamente, humilhando-se muito na presença de Deus. E que, portanto, a cidade de Tiro e Sidom seria julgada com menos rigor do que Corazim e Betsaida. E também o Senhor fala acerca de Cafarnaum. A Cafarnaum ela foi muito exaltada, mas ela seria profundamente abatida. E o Senhor declara no versículo 16 que quem ouve aos seus discípulos, ouve a Ele. E quem rejeita aos seus discípulos, rejeita a Ele. E quem rejeita a Ele, rejeita a Deus. O motivo disso é porque também os discípulos, eles estão ligados a Cristo, porque eles são membros de seu corpo. E o Senhor, Ele fala por meio de seu povo. E quem rejeita o Senhor Jesus também está rejeitando a Deus, porque Jesus, Ele é um com o Pai. Ele está ligado a Ele. Também o Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus. Após o Senhor declarar as palavras, os seus discípulos, eles saíram e foram cumprir o trabalho que lhes foi dado. E após eles terem realizado toda a obra, eles voltaram até a presença de Cristo e lhes deram as notícias do que aconteceu. Eles estavam muito alegres por causa do poder que eles tinham sobre os espíritos malignos. Eles davam uma ordem e os demônios obedeciam e iam embora. O Senhor então disse uma palavra de que eu via Satanás como um raio cair do céu. Essa palavra, pelo que eu entendi, era uma profecia de que o Senhor Jesus ele estava vivendo no final dos tempos em que Satanás, que estava no céu, acusando os filhos de Deus, ele seria expulso de lá e cairia na terra como um raio. No versículo 19, o Senhor Jesus ele declarou que Ele deu aos seus discípulos poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor Jesus, Ele deu a nós, seus discípulos, poder sobre os demônios. Nós temos poder para repreendê-los e também para desfazer as obras do inimigo. E nada do que o inimigo fizer contra nós nos fará dano. Satanás ele não pode tocar em nós, porque somos protegidos por Deus. E nós continuaremos sendo protegidos pelo Pai se nós permanecermos debaixo da sua proteção. E como nós podemos fazer isto? Nós temos que nos arrepender de nossos pecados e permanecer na obediência à palavra do Senhor. Eu quero mencionar aqui a promessa de proteção divina, que está em 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aqui está querendo dizer que não comete pecado, mas sim aquele que é um filho de Deus, uma filha de Deus verdadeiro, ele não permanece na prática do pecado. Quando peca, se arrepende e muda as atitudes. Ele não continua, ele não permanece cometendo o mesmo erro. Ele não fica voluntariamente cometendo o mesmo erro. Mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Guarde essa promessa consigo. Essa é uma promessa de que Deus ele protege aos seus filhos. Vou ler de novo.
1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Dando continuidade aqui, no capítulo 10, o Senhor Jesus ele disse para os seus discípulos não se alegrarem por sujeitarem seus espíritos. Isso está querendo dizer, não fiquem alegres por vocês terem poder sobre os espíritos imundos. Fiquem alegres por vocês estarem salvos, pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. Nós devemos ter essa alegria, nos alegrarmos por termos a salvação. Porque de que adiantaria uma pessoa ter grande poder e fazer grandes milagres nessa vida, um homem e uma mulher, mas no final ela saber que ela está perdida, ela ir para o inferno? É bem melhor fazer. É muito melhor estar salvo do que ser poderoso. Por causa que um dia nós vamos partir deste mundo. E quem é aqueles que ouviram o Evangelho e aceitaram a Ele, aceitaram o Senhor Jesus Cristo, eles habitarão no reino de Deus eternamente. Mas os que rejeitaram a Cristo e ao seu Evangelho, eles serão condenados pela eternidade, sofrendo o pior dos castigos, e estar separado eternamente da presença de Deus. O que faz do céu um lugar tão maravilhoso é que lá Deus está presente. E o que faz do inferno o pior lugar entre todos é que lá Deus está ausente. Naquele momento que o Senhor Jesus falou com os seus discípulos, ele se alegrou muito pelas coisas que haviam acontecido. E ele agradeceu a Deus por ele ter ocultado aquelas revelações, aqueles mistérios das pessoas que eram consideradas sábias e inteligentes na época, mas ele terá revelado para as pessoas humildes, para as pessoas simples. Deus ele fez isso porque aquilo lhe agradou. Aquelas pessoas sábias e inteligentes na época, elas eram orgulhosas também, já eram muito honradas pelo público, enquanto que as humildes e simples, elas eram desprezadas. Deus ele se compadece dos desprezados. E o Senhor ele decidiu honrar a estes. É claro que ele também honra quem já tem honra. Mas quem já tem honra não necessita ter ainda mais. O Senhor ele também declara aqui que tudo foi entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E ninguém conhece ao Senhor Jesus senão a Deus. E ninguém conhece a Deus senão o Senhor Jesus. E aquele a quem Cristo quiser revelar. Portanto, para uma pessoa conhecer a Jesus, é necessário que primeiro Deus queira que essa pessoa conheça. E do mesmo modo, se alguém quiser conhecer a Deus, é necessário primeiro que para essa pessoa conhecer que Cristo ele queira que essa pessoa conheça ao Pai. Se, portanto, você ainda não conhece a Deus e ao seu Filho, ore pedindo que Deus revele ao seu Filho a você. E também ore ao Senhor Jesus pedindo que Ele revele o Pai a ti. Para que você conheça tanto um quanto o outro. No versículo 23 ao 24 está escrito: E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. O Senhor ele profetizou que o bem acontecerá aos seus discípulos, que viram o que viram e ouviram o que ouviram. Porque no Antigo Testamento, muitos profetas de Deus e muitos reis, eles desejaram ver os milagres, as coisas maravilhosas que eles viram, mas nunca viram na vida. Eles desejaram ouvir as palavras que o Senhor Jesus disse, mas eles nunca ouviram aquelas palavras.
Nós somos muito privilegiados por Deus. Nós podemos contemplar os milagres que Deus faz e também ouvimos aqui no Novo Testamento revelações, mistérios que estavam ocultos desde o princípio da humanidade, que era um mistério por milhares de anos. Mas no tempo escolhido por Deus, ele decidiu revelar diversos mistérios e segredos através de seu Filho unigênito, o Senhor Jesus. E por que o Senhor ele também nos revelou essas coisas? Eu acredito que um dos motivos disso é porque nós somos filhos e filhas de Deus. Um filho, ele tem mais intimidade com o pai do que um empregado. Os homens no Antigo Testamento, eles não eram filhos de Deus, eles eram servos dele. E, portanto, eles eram os seus empregados. Mas os cristãos que vieram depois de Jesus, eles são filhos e filhas de Deus. E, portanto, eles podem ter um relacionamento mais íntimo e especial com Deus do que os homens no Antigo Testamento tiveram. Bom, meus irmãos, é até aqui que termina a primeira parte deste estudo bíblico. Se você aprendeu algo novo com ele, se este vídeo te ajudou a saber algo novo sobre Deus e o Senhor Jesus, deixe seu comentário. O que você aprendeu? O que você soube neste vídeo, ao assistir esse vídeo? Se você gostou de assistir, peço que aperte o botão de gostei e também compartilhe este vídeo para os seus amigos e familiares. E se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E assista também as outras mensagens que enviei ao YouTube para que você conheça a palavra de Deus e seja abençoado por ela. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos, e a vocês, minhas irmãs. Que Ele os guarde em nome de Jesus. Amém.